E espiritualidade é estado de consciência, não é um lugar onde você vai ou uma doutrina, é o que você pensa, o que você sente, o que você é, o teu caráter, né? Porque muita gente confunde espiritualidade com religiosidade, que é uma outra coisa. Alguém pode estar dentro de uma religião e não ter espiritualidade nenhuma, está ali só por uma questão cultural ou familiar. E, de repente, uma outra pessoa que não está ligada a religião nenhuma é altamente espiritualizada pelo caráter dela. Então, espiritualidade é uma coisa, vamos ser bem claro, muito difícil de encontrar dentro da pessoa, porque exige crescimento, melhoria. O pessoal, quando eu cheguei aqui, ele falou assim para mim, espiritualidade não é algo que a pessoa está pronta? Eu falei, cara, só Deus está pronto. Mesmo quem estuda qualquer tema espiritual, está em constante evolução, ninguém sabe tudo. Então a gente tinha que botar uma... Sabe aquelas plaquinhas de obra, assim, em obra, homem trabalhando? A gente tinha que botar uma plaquinha na cabeça da gente, assim, em obra, homem trabalhando em construção. Porque todos nós, diante do infinito, a gente não sabe um monte de coisa. Espiritualidade, inclusive, é você perceber que você não sabe tudo, né? Porque se alguém achar que sabe tudo, ela não tem espiritualidade alguma, porque não tem o mais elementar discernimento. Pô, você tem zilhões de estrelas, o nosso planeta é desse tamaninho, como é que eu vou achar que eu sei tudo dentro da imensidão? Então, à medida que a gente vai crescendo, você começa a ter uma noção que é o seguinte, quando você sabe pouco, você acha que o pouco que você vê é tudo. Quando você sabe muito, você descobre que o infinito tem um monte de coisa que você não sabe. Verdade. Então, à medida que você vai espiritualizando, vamos chamar assim, o que você percebe? Que você não sabe quase nada. Só sei que nada sei, exatamente, né? É verdadeiro. Então, mas o seu caso, você começou com 15 anos a ter uma percepção diferente do que é a espiritualidade. Sim, eu tenho atualmente 61 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo há 30 anos, e aos 15 anos eu comecei a experimentar um fenômeno durante o sono, de acordar e não conseguir me mexer, né? Tentar abrir os olhos, não consegui, tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum, né? A tal da paralisia do sono que a medicina chama, e eu então tinha a sensação de estar flutuando sobre o meu corpo humano, como se a minha mente se soltasse temporariamente para fora do corpo, experienciando algo fora da matéria. Esse fenômeno ganhou muitos nomes ao longo da história, viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo, porque muitas áreas antigas do Oriente, principalmente, estudavam a temática espiritual dentro dos templos, né? Você pode olhar historicamente um mestre com o yogi isolado num templo. No Antigo Egito, isolado dentro de um templo, o estudo espiritual não era uma coisa em aberto. Com o tempo, né, esses estudos começaram lentamente a fluir em aberto. Hoje você tem, num clique da internet, por exemplo, vão abrir blogs, sites, canais do YouTube sobre vários temas que milhares de anos atrás eram secretos. Então hoje é uma abertura muito grande e muita gente começa a ter acesso a esse tipo de temática, inclusive quem está assistindo a gente agora, se vocês perguntarem, pedir o pessoal para botar relatos aqui no chat, enquanto a gente está conversando, quantas pessoas já experimentaram isso? Acorda e não consegue se mexer, tenta abrir os olhos e não consegue, porque o metabolismo está baixo durante o sono. As ondas cerebrais também. O que acontece? Você despertou antes do cérebro despertar. E aí você dá o comando para mexer, o corpo não responde. Milhares de pessoas têm isso. A pessoa não sabe o que é, fica com medo, o medo dispara a adrenalina, que é a autodefesa, e ela assim, ó, ai meu Deus, sabe, com a taquicardia da adrenalina. E aí se ela não sabe o que é aquilo, ela vai começar a criar mitos de que o diabo agarrou ela, ou um espírito do mal agarrou, ou alguma coisa. E na verdade era um fenômeno real que ela não conseguia mexer o corpo. Nesta hora, se ela ficar quieta e não tentar se mexer, fazer o oposto, simplesmente ela vai experimentar uma saída do corpo e vai comprovar isso que eu estou falando. Eu descobri tudo isso sozinho, na adolescência, experimentando esses sintomas, eu comecei a perceber essas saídas do corpo. E aí, é claro, eu tinha 15 anos, era lá a década de 1970, não tinha muita informação em aberto, como hoje. Não tinha muita literatura. Sim. E aí eu procurava nas livrarias literatura espírita
ocultista, yoga, tentando me entender. O que foi muito bom, porque me deu uma mente aberta. Eu não fiquei preso numa abordagem só. Eu estava estudando de tudo, tentando entender o que estava acontecendo. Várias religiões. Várias. Eu pesquisava de tudo, porque eu descobri uma coisa. Praticamente todas as áreas de conhecimento espiritual, seja oriental ou ocidental, em algum momento toca no tema da saída do corpo. Só que cada área aborda de acordo com seus parâmetros, né? Sério? Você pega um livro espírita, por exemplo. Ali tem um capítulo sobre saídas do corpo dentro do enfoque espírita. É natural. Aí você pega um livro ocultista e ali tem um capítulo de saída do corpo. O enfoque é esotérico, que é diferente do espírita. E aí eu fui descobrindo que haviam muitos livros que tocavam nessa temática, só que cada um dizia de uma maneira. Como eu estava lendo de tudo, eu ia juntando as partes que eu ia encontrando e ia testando na minha experiência se aquilo dava certo ou não. Então fui descobrindo uma média de informação, porque eu lia de tudo e me guiando pela minha própria informação. Bom, resultado, eu fui me acostumando com essas saídas do corpo durante o sono e comecei a ver um monte de coisas, eu bem jovem. E o mais legal é que eu, ao mesmo tempo, jogava futebol, ia ao cinema, namorava, jogava boliche. Ou seja, essas experiências não me tiraram o pé no chão, nem me deixaram estranho. Eu era normal demais. Mas você conversava, quando você era novo, você conversava com a galera? Eu não conversava sobre isso com ninguém, porque ninguém entendia. E em casa também não podia contar. Então, durante um tempo, eu não contava aquilo para ninguém. E o mais curioso, quando eu ia em grupos espirituais do Rio de Janeiro, eu ia em tudo, na Umbanda, no Espiritismo, no grupo esotérico, tentando me entender. Eu estava em busca, eu era um adolescente. Quando eu chegava nos lugares que contava que eu tinha saídas do corpo, a minha surpresa, eu achava que nestes lugares eu seria compreendido, que nada, eu não era compreendido nem dentro dos grupos espirituais, porque as pessoas não conheciam muito o tema e falavam assim, isso é perigoso, cara, cuidado, você sai do corpo e não volta. Quer dizer, eu não encontrei subsídio dentro das áreas espirituais sobre as saídas do corpo que eu tinha. Então, eu ia pegando o capítulo daqui e dali. Quando eu cheguei a 19 anos, eu tinha começado aos 15, estava 4 anos já estudando sem pertencer a grupo algum, mas eu ia em tudo e já estava bem acostumado com essas saídas e o que acontecia, as sensações. Então, aos 19 anos de idade, eu fui convidado a ir num grupo de parapsicologia do Rio de Janeiro contar minhas experiências para um grupo de pesquisadores de parapsicologia. 4 anos já estava terminando uma faculdade sobre o assunto ali, né? Sem saber, né? Ali naquele grupo eu contei minhas experiências e todo mundo ficava assim. E ali tinha um espírita, né? E esse grupo falava, dá para você vir de novo aqui? E aí naquele grupo tinha um espírita que falou assim para mim, eu gostei do que você falou, você não quer ir no meu centro espírita falar disso? Aí do grupo de parapsicologia eu passei aí no centro espírita contar da minha saída, dava uma repercussão. Naquele grupo espírita tinha um cara que era da Umbanda também, ele falou, você não quer ir na Umbanda? Veja, eu ia no grupo de parapsicologia, no grupo espírito, no grupo de Umbanda. No grupo de Umbanda tinha um cara que era ocultista, ele falava, dá pra você ir no grupo? Eu então, com 19 anos, bem jovem no Rio, comecei a dar palestra em tudo quanto era canto, contando sobre estas experiências fora do corpo. Hoje eu tô com 60, eu tô nessa vida, essas décadas todas falando nisso.